oração pedindo a presença de Deus, nos orientando nesse estudo. Quem gostaria de orar? Levanta a mão. Então, vamos ver quem é o último da lista. Sara, você é a última da lista. Você pode orar pra gente? Então, silêncio. Então, eu oro. Eu oro e depois a gente escolhe alguém para orar no final. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença humildemente para te pedir a Tua orientação, a presença do Teu Santo Espírito nesse estudo, Pai. Que a gente possa entender, compreender da melhor forma possível os conteúdos dessa apostila para que possamos levar nas nossas vidas e também ter um bom desempenho, seja no aprendizado, Pai. Que seja tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vocês me ouvem? Sim! Sim. Então eu quero ouvir o amém de vocês para essa oração. Amém! Amém. Muito bem. Ok. Pessoal, nós estamos estudando a apostila, certo? Vou passar rapidinho a vista da apostila para vocês. Hoje nós temos pessoas que estão estudando pela primeira vez. Então, é importante que a gente pelo menos dê uma reforçada, certo? Eu vou pedir para Anne, para Jennifer, para o Demetrios e para Paloma falarem um pouquinho do que vocês lembram que vocês aprenderam até aqui nessa apostila. Não precisa falar tudo, não precisa ser muito extenso, mas só algumas coisas reforçar algumas coisas que vocês aprenderam. Tá bom? Quem gostaria de ser o primeiro? Vou escolher o número ímpar aqui. Primeiro número ímpar. Vai. Eu gostei muito do aprendizado das três Etapas. Das três etapas. Foi muito bom as três etapas. Foi muito bom. Bem, muito bem. Então escolhe aí, Paloma, a próxima pessoa que vai comentar aí o que aprendeu nessa apostila até agora. Comenta para nós, Demetrios. Amém. Então, uma das coisas que eu lembro que a gente estudou, foi até lá no começo, que foi sobre a profecia de Daniel, né? 8:14, das 2.300 tardes, que aí foi falando mais ou menos, né? Onde se começou, né? Se iniciou, foi no ano 457, né? De Cristo, e terminou no ano de 1844, né? Depois de Cristo. Aí tem um pouco as datas no meio, né? Que tem lá. E aprendemos também um pouco sobre o trabalho que Jesus faz também, né? Lá no santuário. Sendo o nosso intercessor, nosso advogado, no dia 10 do sétimo mês. Que é o grande dia da expiação, né? Que a gente aprendeu. E é isso que eu posso falar. Não vou falar muito para não tirar também um pouco das outras pessoas. Mas é isso que eu lembro. Beleza. E você escolhe quem? A Jenny ou a Anne para falar? A Jenny. Então, eu vou falar um pouco aqui do iniciozinho, né? E logo após eu quero ler o primeiro texto aqui da Ellen G. White, que eu achei muito importante, acredito que todos devem saber da importância. Então, a gente começou falando, né, sobre o grande dia, né, investigativo, né, que no caso para nós é o dia da expiação. A gente estudou, né, a importância que tem isso nas nossas vidas e estudamos também quando que isso aconteceu, né, que é muito importante para nós que somos
a igreja escolhida, né, que nós devemos saber, né, temos o dever de saber corretamente isso e saber passar para as pessoas. E agora eu vou ler aqui o texto, né, que eu acredito muito importante. Tá aí, Joana, na tela? Eu acho que é esse. É esse aí mesmo. O assunto do santuário e do juízo de investigação devem ser claramente compreendidos pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercer a fé, que é essencial nesse tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Então, aqui, né, no primeiro dia que a gente começou a ler isso aqui, eu me arrepiei, porque é muito interessante, que muitas vezes, né, a gente está na igreja e não sabe o real motivo, não sabe o quão importante é da gente conhecer, né, sobre isso. A gente sabe, nós fazemos a expiação para perder os pecados, mas a gente não tem aquele aprofundamento, né, no que Deus quer que nós faça. E aqui no início fala que é impossível a gente exercer a fé, a verdadeira fé, se a gente não conhece, né, sobre esse assunto. Então, é sobre isso que eu queria falar. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, parabéns, né? Ô, Jenny. Muito bem. A Anny não vai poder falar agora. Então, cara, essa parte que a Jenny falou, ela é o gancho perfeito para o nosso estudo de hoje. Porque nós vamos estudar exatamente isso, a importância que a gente tem de saber, de compreender esse assunto e de fazer isso, tomar essa posição frente ao julgamento que está acontecendo. Então, nessa apostila, principalmente para Nicole e para Sara, que eu acredito que seja a primeira vez que elas estão participando desse estudo com a gente, o que nós estamos estudando? O Sejar, esse ano, ele fala sobre o santuário celestial. Esse é o tema central. Santuário celestial, quando a gente fala, vem logo à mente aquele santuário terrestre que era construído no meio do deserto, que inclusive a Bárbara fez um vídeo e mostrou, né, ali naquele videozinho como que era. Inclusive, santuário terrestre que foi estudado pela Sara com o irmão Claudelino no sábado anterior, não foi, Sara? Foi sim. Uhum. Muito bem. E aí a gente viu... Sara, você aprendeu alguma coisa legal? Algo bacana que o irmão Claudio me explicou naquele dia que você talvez não tinha visto? Você pode compartilhar um pouco com a gente algo que você gostou desse que você fez com ele? Bom, é algo que, tipo assim, pode ser considerado algo simples, assim, todo mundo saber. Para mim, foi que eu aprendi, tipo, a montagem, sabe? Onde cada item fica e sobre... onde cada item fica, a cada aliança também, né? Quantos itens tem dentro dela. Um pouco sobre o que cada item é feito, tipo, com ouro, sabe? Perfeito, perfeito, é isso aí. E o legal é que a gente estudando o terrestre, a gente consegue perceber como acontece, como é lá no Santuário Celestial. Vocês estão me ouvindo? Aqui, acho que meio que travou. Vocês estão ouvindo? Sim, dá para ouvir, sim. Perfeito, perfeito. Então a gente está aprendendo, o nosso estudo mesmo, ele é sobre o Santuário Celestial, aquele santuário do céu. A gente só estuda o santuário terrestre porque ele é um modelo, uma cópia do que acontece lá no céu. E nesse que está acontecendo lá no céu, nesse que existe no céu, acontece uma coisa chamada grande juízo seletivo ou investigativo da casa de Deus, que é o julgamento que acontece para Deus selecionar quem são as pessoas que vão ser salvas e quem são as pessoas que vão ser condenadas. Ele chama-se juízo seletivo porque ele está selecionando essas pessoas, uns para perdição e outros para salvação.
E investigativo, porque ele está investigando, ele investiga a vida das pessoas, o que elas fizeram, né, para ter esse julgamento. E começou pela casa de Deus, começou pelo povo de Deus. Então, por isso que a gente está estudando isso. Lá no céu acontece tipo um julgamento, é um tribunal, onde a gente tem vários agentes. Nós temos o juiz, que é Deus Pai, nós temos o advogado, que é Jesus Cristo, nós temos as testemunhas, que são os anjos, que estão tanto ajudando quanto assistindo. Nós temos também os que estão ajudando no julgamento, que são os 24 anciãos. Nós temos os réus, que são as pessoas que estão sendo julgadas, que somos nós e um grupo de pessoas também. E nós temos a lei, que é usada nesse julgamento. Qual é a lei? Que é a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus, né? E nós temos também os registros, né, do que foi feito, os autos do processo, que são os registros das pessoas, o que elas fizeram ao longo da vida delas, né, para merecer ser condenadas ou serem absolvidas. Então, tudo isso está acontecendo lá no céu, e a gente está entendendo, nesse estudo, o que tudo representava aqui na Terra e hoje acontece lá no céu. Então, nesse tópico primeiro aqui, a Jennifer falou, ele fala qual é a importância de nós conhecermos esse assunto. O item 1.1, ele explica quando é que Jesus começou a fazer a expiação por nós. E aí nós estudamos, né, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, quando começou e quando terminou, a profecia das 70 semanas, ou 490 anos, que está dentro das 2.300 tardes e manhãs, quando começou e quando terminou, os fatos que compuseram cada uma das partes, né, para a gente entender de fato quando Jesus começou a fazer a expiação por nós. Aí depois no item 2, nós estudamos as fases do julgamento da casa de Deus, que a primeira, que foram as etapas que a Paloma falou, né? Primeiro começou pelas pessoas que já tinham morrido, desde Abel até 1844, depois começou por quem estava vivo, né? Nós vimos essas duas etapas. No item 3, nós estudamos como é esse tribunal celestial, né? Do que ele é composto? Como assim um tribunal celestial? O que está sendo julgado? E aí nós estudamos, né? Quem eram as pessoas que compunham esse julgamento, o que eu falei para vocês, Deus, os anjos, Jesus, as pessoas, a lei, né, os livros. No item 4, a gente estuda em que dia acontece esse julgamento, né? Qual é a data em que acontece esse julgamento? Então, nós estudamos isso no item 4. No item... Esse daqui demorou bastante, né? Porque é um assunto bastante delicado, que diferencia a gente de todas as outras igrejas. E na semana passada, a gente estudou especificamente um dos agentes nesse julgamento, que são os anjos. E nesse dia estudou eu, a Paloma e a Eva. Foram só nós três. E a Maria Júlia. Maria Júlia, tá contigo, Eva? Maria Cecília, tá? Maria Cecília. Eu fico falando toda vez Maria Júlia, porque é você que mora Tá aqui. aqui. Maria, toda vez, Maria Cecília. Tá Cecília. aqui. Muito bem. E nós estudamos o papel dos anjos, né? Esse foi o nosso estudo de semana passada. Eva e Maria Cecília, vocês lembram o que a gente estudou sobre os anjos? Como que eles nos ajudam nesse processo? Você lembra? Não. Eles nos protegem, né? Não protege. Tá sempre com a gente. Onde que nós vamos, eles estão atrás, na frente, nos guiando. Muito bem. E você, Paloma, o que você lembra? O que elas ressaltaram, eles nos protegem, nos guardam, né? Onde quer que a gente está, né? Foi isso que elas ressaltaram. Muito bom. Ao mesmo tempo que eles estão nos guiando, nos protegendo, sendo enviados por Deus, eles também estão nos assistindo, vendo tudo que a gente faz, né? E você lembra que a gente falou uma coisa? Lembro. Lembra de quê? Lembra que a gente... Tem os dois anjos da Arca da Aliança, os querubins, em cima da... Olha aí, perfeito, olha só que legal. Ela lembrou que aqueles anjos que representam, os dois anjos que estão na tampa do propiciatório, representam todos os anjos que estão assistindo o julgamento que Deus está fazendo por nós lá no céu. Muito bem lembrado, viu, Maria Cecília? Tá de parabéns.
E nós vemos, lembra uma coisa que a gente falou, que a gente não podia ter vergonha de falar sobre Cristo perante os homens, confessar sobre Jesus, porque se a gente tivesse vergonha, o que ia acontecer com Jesus lá? Ia ter vergonha de nós também, né? E isso de nos confessar diante dos anjos no dia da expiação, né? Muito bem, perfeito. E hoje nós vamos entrar em outro tema, certo? Que é o item ponto 6, é o item 6 da apostila. É ele que nós vamos estudar hoje. Quem não tiver a apostila, eu vou mandar lá no grupo de novo. Quem me compartilhou da última vez foi a Aniele. Eu vou só encaminhar aqui. Para quem não quiser, pode baixar, né? O slide que eu vou apresentar, ele vai conter o mesmo texto da apostila. Tá bom? Ó, vou mandar aqui. Sejar Jovens de São Paulo. Quem tiver nesse grupo, né? Não sei se o Paulo tá. Deixa eu ver. Não, o Paulo não tá. Deixa eu adicionar o Paulo aqui. Muito bem. Então, nós vamos estudar esse item 6.6 da apostila. Alguém está conseguindo ver a apostila aí na tela, o item 6? Paulo, eu vou te mandar o link do convite, tá bom? Para você aceitar entrar nesse grupo. É o grupo dos nossos estudos. Nós vamos, então, ler, pessoal, esse item 6. Eu coloquei aqui em forma de slide para ficar um pouco mais fácil da gente ler, tá bom? Vocês estão enxergando aí na tela? Deixa eu ver. Alguém consegue ler? Quem poderia só ler a pergunta que está escrita aí na tela? Vai, Nick. Quem Quem terá, terá direito? quem terá direito? Não, Maria Cecília, foi a Nicole. Vai, Nicole. Tá, mas se ela quiser ler, não tem problema, não. Então, tudo bem. Ativa aí, Maria Cecília, e lê pra gente. Quem terá direito aos benefícios da intercessão de Jesus, como sumo sacerdote e advogado. Muito bem, perfeito. Então a gente sabe que está tendo um julgamento. A gente sabe que Deus é juiz, os anjos são as testemunhas, e que há uma lei, e que há os livros registrado tudo que a gente fez, e que Jesus é o advogado. Mas a pergunta é: quem é que tem o benefício de ser defendido por Jesus? Será que é todo mundo que tem o direito de ser defendido por Jesus? É a pergunta que eu gostaria de fazer. O que vocês acham? Maria Cecília, escolhe alguém aí para responder. Tem várias pessoas aqui. Tem a Paloma, a Sara, a Jennifer, Demetrios, o Paulo, a Nicole, a Aniele, o Atlas, a Babi, eu. Quem você escolhe para responder, dar a sua opinião? A minha mãe. Muito bem. Então, Eva, quem você acha que tem direito aos benefícios dessa intercessão de Jesus? Você acha que pode ser todo mundo ou só algumas pessoas? Como é que é? Uai! Eu acho que os que seguiram, né? Que guardaram os 10 mandamentos. Eu penso. Perfeito. Então, as pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, Isso. você acha que são as pessoas que elas podem ter direito a essa intercessão de Jesus. Muito bem. Eva, escolhe outra pessoa para dar a opinião também, completar. A Nicole. Vai, Nicole. O que você acha, Nicole? Eu não acho que seja todos que vai ter esse direito. Acho que vai ser aqueles que realmente seguiram a Jesus, né? Que cumpriram as leis dele, obedeceram os mandamentos dele. Eu não acho que seja todo mundo, né?
Muito bem, eu vou explicar um pouco melhor a pergunta. Vocês responderam certo, é isso mesmo. Vou explicar melhor a pergunta. Eu não estou perguntando quem é que vai ser salvo. Quem é que vai ser salvo, né? Pela intercessão de Jesus. Mas quem é que pode ser beneficiado com essa intercessão? Quem é que Jesus pode defender? Vai, Babi. Acredito que toda pessoa tem direito, né? Desde que ela creia que Jesus seja o nosso Salvador, creia nele como tal, né? Acho que tem o direito, toda pessoa, né? Mesmo que ela, por exemplo, tem pessoas que elas não conhecem a verdade, mas eu acredito que vão ser salvas pelo fato de ter um coração bom, de acreditar que Jesus é o seu Salvador, mesmo não conhecendo totalmente a verdade, né? Perfeito, legal, Babi. Bem colocado, muito bem. Então vamos lá. Vamos estudar então um pouquinho. Quando a gente quer entender uma coisa de como é no céu, a gente corre e vê na Terra, né? Se a gente quer ver o santuário celestial, a gente olha para o modelo aqui na Terra, no santuário terrestre, que a gente consegue chegar às respostas. E como é que acontecia na Terra? Vamos lá. Muito bem. Babi, você vai escolher a pessoa que vai ler e comentar essa próxima slide que está aí. A Sara. Vai, Sarinha. Gente, eu tô um pouquinho ocupada aqui, mas eu tô ouvindo. Será que poderia ser outra pessoa só para Pode. ler essa parte agora? Você escolhe a outra pessoa, então. Deixa eu ver aqui. Pode ser Vai, Paloma. a Paloma. Aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Cerimonial típico. Aqui. Isso, no cerimonial típico, somente os que tinham vindo perante Deus com confissão e Arrependimento. arrependido e arrependido e cujo pecado por meio do sangue da oferta para o pecado eram transferidos para o santuário e que tinha parte na cerimônia do dia da expiação. Muito bem, Paloma. Eu te dou o direito de você escolher uma pessoa para te ajudar na explicação. Cadê o Demetrios? Certo. Bom, aqui ela, né, a Ellen G. White, tá usando o exemplo, né, daqui que nem você falou do santuário terrestre, né? Então, só tinham o direito de participar, né, da intercessão de Jesus aqueles que confessavam o seu pecado, né, e se arrependiam, e através do sangue da oferta que eles levavam, né, que era aquele animalzinho, né, quando eles cometiam um pecado, a gente está estudando até isso em Levíticos, né, então quando eles cometiam um pecado, eles pegavam um animalzinho, né, e levavam até o sacerdote lá para assim degolarem, né, e oferecer aquela oferta, né, pelo pecado, né, pelo arrependimento de ter cometido o pecado. Então, através daquele sangue, daquele pecado, eles meio que podemos dizer era perdoado, né, do pecado que eles tinham cometido. E assim depois era transferido, né, porque era levado o sangue para dentro do santuário, né, era transferido, e depois no dia 17º mês era limpado, né, o santuário desses pecados que era levado para dentro do santuário. Então eram essas pessoas que tinham direito de participar da intercessão, né, do sumo sacerdote aqui na terra. Era aqueles que, quando se arrependiam de seus pecados, levavam ali e confessavam, né, os seus pecados, levavam e ali era oferecido, né. Então é isso. Perfeito. Alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta?
Vai, Jenny. Eu quero fazer uma pergunta, Júnior. Então, no caso, é que eu fiquei com essa dúvida. No caso, os únicos que seriam julgados seriam os que, tipo, com a intercessão de Jesus, seriam os que todo ano iriam lá fazer esse sacrifício? Perfeito. Ou Então, então, vamos... tipo, todos seriam julgados, vamos dizer assim, hoje o mundo seria julgado, mas os únicos que teriam o benefício, assim, da intercessão de Jesus seriam os que estavam lá? Que teriam feito esse sacrifício? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos primeiro conversar sobre aquilo que o Demetrios explicou aí. Como é que fazia? Vamos lá, tudo se trata de você ter o seu pecado tirado de você e ele ter sido apagado. Porque se você não tiver pecado em você e não tiver registro desse pecado em lugar nenhum, significa que você está salvo, você está limpo, purificado e você pode estar na presença de Deus. Lá no cerimonial típico, no tempo de Moisés, isso era feito, né, com o animalzinho que a gente viu. Então, diariamente, a pessoa pecava, aí nós vimos lá que a pessoa, quando pecava, ela se arrependia do pecado dela, levava uma oferta para Deus através do animalzinho, confessava o pecado na cabeça do animal. Então, já foi duas coisas, ó. Ela se arrependeu e confessou, tá vendo? Aí, quando ela fazia isso, o pecado dela era transferido para o animalzinho. Aquele animalzinho estava com o pecado dela, então ele morria no lugar da pessoa. E o sangue daquele animalzinho pegava o pecado que foi derramado e era depositado no santuário. Então o pecado que estava na pessoa saía, mas ainda estava registrado lá no santuário. Quando chegava no dia da expiação, no dia 10 dos 7 meses, então ia feito um ritual em que esse pecado ele ia ser retirado do santuário e levado para o deserto para morrer lá com o bode emissário. Certo? Então, esse pecado ia ser destruído lá, longe do arraial, com aquele animal. Isso no cerimonial típico, né? A pessoa, para ela ter direito, que nem está explicando aí, para ela ter direito a essa intercessão que era feita pelo sumo sacerdote perante Deus, ela primeiro tinha que ter feito esse ritual ao longo do ano, de confessar, se arrepender, confessar, ofertar e transferir o pecado dela através do animalzinho pro santuário. E no dia 10 do 7º mês, ela tinha que estar com o coração contrito em volta do santuário, né? A gente sabe que depois lá a gente estuda em jejum e oração, acompanhando atento aquele serviço que estava sendo feito pelo sumo sacerdote lá dentro do Santo dos Santos. Onde que a gente vê isso? Em Levíticos 16. Levítico 16, a gente vê esse desenrolar dos fatos, que ele fala exatamente do dia da expiação. E o que acontecia com a pessoa que não cumprisse, né, esse ritual? Ela era extirpada do meio do povo de Deus. Vocês podem ler depois Levítico 16 inteiro, que fala sobre isso, e Levítico 23, na parte que fala sobre a expiação rapidinho, ele fala essa parte que eu falei para vocês. Quer ver? Levítico 23. Levítico 23, versículo 30, diz assim: e toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. E toda pessoa, o 29, e toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. Então, a pessoa que não fizesse esse ritual ao longo do ano e no dia da expiação não estivesse lá acompanhando em jejum e oração e contritamento de espírito, ela não tinha direito de ter os pecados dela apagados pelo sacerdote, por Deus, né, como era feito no ritual do sacerdote. Entendeu? Isso é o que acontecia naquela época. Essa foi a tua pergunta, Jenny?
Então, não é que eu tava com dúvida, assim, no caso, se era jogado todo mundo, todo mundo, ou então já ia direto pro fogo, vamos dizer assim. Não Ah, teria o tá bom. benefício. Eu entendi. Obrigado, Júnior. Não, perfeito. Então, sendo mais direto agora que eu expliquei, se você fizesse esse ritual de se arrepender, confessar e acompanhar o sacrifício que estava sendo feito pelo sacerdote lá naquele dia, aí você tinha o direito de ter o seu pecado apagado. Agora, se você não teve parte nessa cerimônia, aí você não tinha direito de ter parte naquele apagamento dos pecados. E você ia continuar com seu pecado registrado. E logo, quem tem o pecado registrado, ela vai ser destruída. Entendeu? Ficou claro? Eu enrolei demais? Beleza. Isso lá naquela época, né? A Nicole comentou. Então, todos os que tinham benefício seriam aqueles que participam do dia 10 do sétimo mês. Perfeito, Nicole. Exatamente isso. Então, para ter direito, eu precisava, claro, antes ter pedido perdão, me arrependido do meu pecado e participar da cerimônia do dia 10 do sétimo mês. Por isso que a fala da Jennifer no começo do tudo é tão importante. Como é que hoje em dia, nós sabendo que Jesus está no Santo dos Santos, né, uma vez por mês de 10 do sétimo mês, como é que eu vou conseguir ter o meu pecado perdoado se eu nem entendo o que está acontecendo, eu nem sei que ele está lá? Tá vendo a importância de a gente conhecer isso? Porque a gente tem que ter com clareza o que está acontecendo lá no céu por Jesus. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Paulo. Eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. No dia 17 mês, eu só preciso somente me abster de água e comida e vou ser perdoado? Como é que eu tenho que fazer no dia 17 mês para mim ser perdoado? Olha que incrível. Ontem, a irmã Elizabeth sonhou, teve um sonho, não sei se foi ontem que ela sonhou, mas ontem ela contou na igreja, sobre um versículo que era para ela explicar, ou era para como que é o nome da menina lá? Da Késia explicar. E esse versículo, ele fala exatamente isso que você está falando. É Joel 2,13. Muito bem, Joel 2,13. Alguém tem uma Bíblia aí? Quem tem uma Bíblia, levanta a mão. Anne, lê pra gente Joel 2, versículo 13. Repete aí de novo. Joel 2, versículo 13. Joel 2, versículo 13. Joel fica depois de Oséias, antes de Amós. Achei. Boa. 13, né? 2:13. 2:13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Muito bem. Então, Paulo, o que nós vemos aí? Que nenhuma das pessoas, não adianta só deixar de comer ou só deixar de beber, né? A abstenção, ela tem que ser isso, porque é mandamento do Senhor, mas se não tiver um rasgar do coração, por que acontecia naquela época? Por que Jesus está falando, eu quero que rasgue o coração, não as vestes? Porque o judeu, ele tem um costume de, quando ele estava numa tristeza muito grande, um luto muito grande, a primeira coisa que ele fazia era rasgar suas vestes, pegar cinza ou terra e jogar em cima da cabeça. Hoje, quando você vê um jovem triste, um jovem na deprê, a primeira coisa que ele faz é ir lá arrancar a foto do status, ou postar um status, ou a foto do WhatsApp. Aí fica lá sem foto, ou postar uma coisa na bad, né? Isso é o que a juventude hoje faz. Os judeus naquela época, a forma deles manifestar a luta e a tristeza era rasgar,
Exatamente, Paulo. Era rasgar as vestes. E Deus falou assim, ó, o que eu quero de vocês não é vocês rasgando a roupa de vocês. O que eu quero é vocês rasgando o coração. Que vocês tenham arrependimento de fato, fiquem tristes pelo pecado que vocês fez e se arrependam. E é isso que eu espero de vocês. E no versículo, e no 16 também de Levítico 16, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre Levítico 16, 29. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilharei as vossas almas. Jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto natural da terra como estrangeiro que habita no meio de vós. Então, a gente vê que não adianta só ficar sem comer e sem beber, né, Paulo? Era mais ou menos isso que você perguntou? Sim, é isso mesmo. Isso mesmo. O que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo. É porque algumas vezes eu já vi em alguns lugares que não é realmente assim, sabe? Eu já vi pessoas que só se absteram de comida e água, entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ali é um julgamento aquele dia, né? É exatamente isso, cara. É lógico que o processo de perdão, o arrependimento que você tem, ele não é só no dia da expiação. Você não vai fazer um monte de coisa errada e você vai pedir perdão só no dia da expiação. O perdão, como a gente viu, o arrependimento e o pedido de perdão ele tem que ser diário, né? Todos os dias a gente tem que pedir perdão e se arrepender dos nossos erros, para eles estarem sendo registrados no santuário. O dia da expiação, embora ali não vai ser um momento de perdão, mas sim para apagar os pecados, a gente tem que estar com muita seriedade, com humilhando nosso coração, porque é nesse momento que a gente está sendo julgado, cara. É nesse momento que Deus ou vai aceitar e apagar o nosso pecado, ou ele não vai aceitar a intercessão de Jesus por nós, e os nossos pecados vão continuar lá, e a gente vai ser destruído por causa disso. Então, imagina só, tá tendo um julgamento que está decidindo o seu caso, se você vai ter prisão perpétua, pena de morte, ou se você vai ser absolvido. E você tá de boa lá, contando piada, rindo e tal, significa que você não está levando a sério, né? Então, por isso que a gente tem que realmente estar acompanhando de verdade o dia da expiação. Mais alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, pessoal? Vamos lá, Demetrio. Ju, ou alguém, qualquer pessoa quiser responder. Qual a diferença de expiação e propiciação? Talvez já tenha explicado, mas eu não estava ou não prestei atenção. Cara, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu sei a resposta, mas é tanta coisa que eu li esses dias que eu posso acabar misturando as coisas. Mas eu vou ficar te devendo. Se alguém souber agora já explicar, fica à vontade, tá bom? Eu acho que não. Cara, e pior que eu estudei essa semana isso, mas eu vou reforçar depois para te explicar. Porque isso envolve o significado da palavra. Propiciatório. A expiação eu tenho certeza já o que é. A expiação eu tenho certeza. A expiação é o processo de apagar o pecado, purificar, limpar o pecado. Não existe mais pecado depois disso. O perdão realmente é você tirar da pessoa e transferir para outro lugar. É o que a gente chama de remissão. O remir é você tirar provisoriamente algo de alguém. E a expiação é você apagar de vez, definitivamente, aquele pecado. Agora, a propiciação, que eu não lembro exatamente o significado. Porque, se eu não me engano, só que eu vou ficar te devendo, é a parte de que Jesus, pelo fato dele ter morrido e o sangue dele permitir isso pra gente. Mas eu vou estudar certinho para te passar com mais clareza exatamente o significado da palavra propiciação, tá bom? Expiação é apagar. Remissão é você transferir temporariamente o pecado de alguém para outro lugar. Agora, o nome propiciação, do propiciatório, que eu não vou conseguir te explicar agora exatamente perfeito. Tá bom? Mas eu vou pesquisar e a gente... Fala, Eva. Ô Júnior, aí a expiação, a gente faz, pede perdão, a gente só vai saber se foi perdoado no final, né? Na salvação? Como é? Nós temos, pela fé, né, que nós temos, quando acaba a expiação, nós
pela fé acreditamos que fomos perdoados e ali os nossos pecados foram apagados. Mas a plena convicção e a certeza de que se nós fomos perdoados ou não, nós vamos ter em 2 momentos. Primeiro, como você falou, já na vida de Cristo, final. se nós estivermos vivos, se nós vamos ser transladados, transformados e subir aos céus, ou se nós estivermos mortos, se nós fomos ressuscitados para subir ao céu com Cristo. Então lá nós vamos ter certeza. Uma outra oportunidade também que a gente tem de saber se de fato nós conseguimos ter os nossos pecados perdoados é quando cair a chuva serôdia. Porque aí a igreja vai ser revestida de poder para finalizar a obra e ter força para passar pela provação. Começou a cair as pragas, para cair nas pragas, e as pragas não estão te atingindo, significa que você foi selado. Então você teve, então, o seu nome registrado no livro da vida e você está entre os 144 mil. Entendeu? Entendi. Muito bem? Perfeito. Mas propiciação seria o quê? Exatamente, Sara. Essa resposta que eu fiquei devendo para o Demetrios. Porque eu expliquei o que é remissão, que é a transferência temporária do pecado de uma pessoa para outro lugar. Bom, explica aí, Paulo. Como assim o pão? Que história é essa de pão? Vocês estão zoando. Tá zoando. Ai, caramba. Muito bem, eu até perdi o que eu ia falar. Mas é isso aí. Aí, pessoal, por isso que é importante quando a gente para e pensa, poxa, todas essas outras igrejas que, nossa, buscam a Jesus e tal, até os adventistas do 7º dia sabem da dia de expiação, mas você não vê eles dando a importância que Deus requer para Jesus estar no santuário, no sentido de estar com o coração contrito. Beleza, o adventista acredita que Jesus está no Santo dos Santos 24 horas por dia, o tempo todo. Mas será que ele realmente está vivendo com o coração contrito, em constante arrependimento, e humilhando as almas deles, por Jesus estar lá no Santo dos Santos, ou acaba que no dia a dia eles não dão tanta importância para isso? Entendeu? A expiação ato pelo pecado é cancelada, anulado, apagado, registro. Então o objeto da expiação é o pecado. O objeto da propiciação é Deus. Deus se torna favorável. E a expiação seria aí no dia 10, 7 meses, mas quer tirar de vez, né? Apagado. Isso, remissão seria da pessoa para o animal, depois para o santuário. Perfeito, Demetrios. E a expiação seria no dia 10, 7 mês, que é tirado de vez, né? Apagado. Perfeitamente. Então, na expiação, tira da pessoa e registra no santuário. Hoje, lá no santuário celestial. E a expiação é quando o pecado que está lá registrado, ele é apagado. Agora, eu não entendi o que a Jennifer falou. Beleza, ela explicou bem. Ah, tá. Propiciação é aquele ato sacrificial pelo qual Deus se torna propício. Perfeito. Eu sabia que era o sangue de Cristo. Vamos lá. Isso não ajuda muito, não. Ajuda muito. Propício significa simplesmente favorável. Ou seja, dizer que a propiciação é um ato pelo qual Deus se torna propício e dizer que ele é um ato pelo qual se torna favorável a nós. Ele é contrário a nós em certo sentido em ira, mas agora, por meio desse ato sacrificial, ele torna favorável a nós, a propiciação. Peguei na internet. Perfeito, Jenny, é exatamente isso. Inclusive, pessoal, eu estava preparando um estudo exatamente sobre isso para aplicar um outro dia. Mas como vocês citaram isso, eu vou reforçar, né? Que a gente estudou já esses dias atrás a diferença entre remissão, remissão e expiação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Fala, Paloma. Você já explicou isso daí, Júlio? Expliquei, Eu né? tenho aqui tudo marcado. Já. Muito bem. Aí vai ficar até legal. Acho que nesse dia tava só eu, você e a se não me engano. E a Jenny já colocou o que é propiciação, né? Agora eu vou anotar aqui. Hoje o estudo está rendendo muito mais do que eu imaginava. Ju, Edmar tem estudos mais. Obrigado, Jenny, por você ter pegado aí. E agora eu vou escrever aqui. Muito bem. Pessoal, eu até contei uma historinha do rei, do filho e do arrancar o olho. Quem já conhece essa história? Essa história não é minha, não foi eu que inventei. Eu já vi uma pregação do pastor
Vai, conta agora. Rodrigo Silva. E aí eu vou contar essa história para vocês. Como é que é essa história? Deixa eu ver aqui. Certo. A história é de um rei, né? De um rei. Não, não é essa não, Paulo, é outra. Não é essa do rei dos olhos, não. Essa é outra. Essa daí eu baseei na história de Jesus. Vamos lá. Existia um rei, certo? Que esse rei, ele ia fazer uma festa muito, muito grande. Ele ia dar um banquete muito bacana, muito interessante, muito legal, muito bonito, muito farto. E nesse banquete que ele ia dar, ele ia dar a oportunidade das pessoas participarem, as pessoas do reino. Só que é o seguinte, para participar disso, as pessoas teriam que ir por conta própria ao castelo, certo? Ao castelo onde ia ser essa festa, e eles não podiam nem estar sujos, nem mal vestidos, certo? Então, esse rei fez esse convite, só pode participar desse banquete quem chegar, né, quem vier para o castelo, e quem não estiver bem vestido e não pode estar sujo. Aí, só que tinha um problema. Nesse castelo, ele era tipo uma ilha. E onde o povo estava para esse castelo, não tinha como atravessar ali naquela ilha. Por aquele mar, não tinha como eles atravessarem. E eles não tinham acesso a esse lugar. Eles morreriam, né, se eles não tivessem uma forma de atravessar do lugar que eles estavam para esse castelo. E tinha outro problema, eles estavam extremamente sujos e mal vestidos. Roupas velhas e extremamente sujas. Mas, o que aconteceu? O príncipe, né, o filho desse rei, ele teve uma compaixão em relação a essas pessoas do povo, né? O que ele fez? Ele, então, construiu uma ponte que ligava lá onde o povo estava até o castelo, para esse povo poder ir para o castelo participar desse banquete. E sabendo disso, esse príncipe era tão bacana que, além de construir essa ponte, ele ficou na entrada da ponte esperando as pessoas lá. As pessoas que se achegavam para esse príncipe, ao se achegar para ele dava a oportunidade delas tirarem aquelas roupas velhas, sujas, né, e jogar ali num cesto e se lavar. E ele pegava e dava roupas novas, né, roupas bem limpinhas, branquinhas, para essas pessoas vestirem e poderem participar desse reino, atravessar essa ponte. E além do mais, o rei falou o seguinte: eu vou deixar essas pessoas entrar, mas eu não quero saber da existência dessas de roupa suja, de sujeira. Eu não quero nem saber da existência disso. Se eu souber de roupa suja e de sujeira dessas pessoas, eu não vou deixá-las entrarem. Então, o que o príncipe fez? Além dele tirar a roupa dessas pessoas sujas e dar roupas novas para elas e limpas, e juntava essas roupas no cesto, depois ele destruía essas roupas. Ele queimava elas, botava fogo, destruía, não sobrava nada, para nem ter resquício mais dessa roupa suja, dessa sujeira desse povo. E aí esse povo podia, então, entrar e participar desse banquete. Certo? Isso é uma parábola, misturado com a parábola que tem também das bodas, né? Que vocês podem ver Jesus contando. E aí eu pergunto para vocês, algumas pessoas já participaram, né? Já ouviram essa história, outras ainda não. Quem é o rei dessa história? Quem vocês acham que é o rei dessa história? Jesus? Deixa eu ver, ela falou que é Jesus. Deus, muito bem. Deus é o rei. Deus Pai, muito bem. Quem é o príncipe dessa história? Fala, Nicole. Jesus. Perfeito, Jesus. Quem são as pessoas do povo? Nós, perfeitamente. Nós pecadores. O que é a sujeira e as roupas sujas? Os pecados. Perfeitamente, pessoal. Vocês entenderam bem. Sabendo disso, nós vamos então agora estudar qual a diferença de remissão, expiação e redenção. Certo? Vamos ver se vocês estão vendo aí na tela. Vamos lá. Redenção
é a oportunidade de salvação que Jesus concedeu através da sua morte na cruz. Então, Deus e o Pai, o que aconteceu? Nossos pecados, a nossa sujeira, as nossas roupas velhas impediam a gente de estar na presença de Deus, porque nós seríamos destruídos por conta disso. Então, precisava que algo fosse feito para permitir que a gente novamente pudesse estar na presença desse Deus. A primeira coisa que precisava era ser construída essa ponte dessa história. O que é a construção dessa ponte? É a morte de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus foi o que deu a oportunidade de nós termos essas roupas velhas, essa sujeira tirada, para poder estar na presença de Deus e a gente poder novamente estar junto ao Pai. Então, esse processo dessa ponte, ou melhor, não uma ponte, mas uma escada, que Jacó sonhou lá atrás, que ligava a terra e o céu, ele via anjos descendo, essa escada era exatamente Jesus. O ato de Jesus ter morrido na cruz que foi que permitiu, né, que propiciou, que tornou Deus propício, propiciatório, propiciação, né, que nem a Jennifer colocou muito bem, da gente novamente ter a oportunidade de salvação. Dentro dessa redenção, além disso, não é só a ponte que precisa ser construída, há necessidade da gente ter as nossas vestes rasgadas, tiradas, né, essas vestes sujas e feita a limpeza, né, tirar essa sujeira de nós. Esse processo de limpeza, de tirar a roupa suja, é chamado de remissão. O que é a remissão? Como vocês veem na imagem, é o processo do pecado sendo perdoado, retirado do pecador e sendo depositado no santuário através do sangue de Jesus. Nessa história que eu contei para vocês, a roupa suja da pessoa, a sujeira, era tirada dela pelo príncipe e jogada no cesto, né? O que acontece na realidade é que o que Cristo faz. Quando a gente peca dos nossos pecados, a gente se arrepende, chega a ele arrependido e confessa e pede perdão, então esse pecado é retirado de nós e através do sangue dele que foi derramado na cruz, ele é depositado no santuário. E ele fica lá registrado. Nós não sofremos a culpa imediata, né? Porque ele foi tirado de nós, mas eles ainda está registrado. Aí nós vamos para a terceira etapa, que é a expiação. Na história que eu contei para vocês, o príncipe tinha que destruir, queimar a roupa e aquela sujeira para não ficar resquício nenhum. Isso, o que acontece é a expiação, que é o processo do pecado sendo apagado, retirado do santuário através da intercessão de Jesus. Então, o que acontece? Além da gente ter o nosso pecado perdoado, a gente tem que ter ele apagado, eliminado dos registros do céu. Porque aí a gente vai se encontrar completamente limpo e sem resquício nenhum de pecado. E aí, então, a gente pode fazer parte das bodas do Cordeiro, né? Dessa ceia, dessa festa que vai ser celebrada. Então, essa é a diferença entre a propiciação, né? Que a Jennifer explicou muito bem, né? Que é o fato de Jesus ter morrido através do seu sangue, ele propiciou, Deus se tornou propício a aceitar, a receber esses pecadores agora arrependidos. Perfeito, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém escutou? Sim. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Galera, a gente está estudando aqui faz quanto tempo? Seis e 14. 4h14. A gente ainda tem aí 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A gente sempre estuda só 1 hora para não ficar muito cansativo, não ficar muito pesado. Tá. Seria o mesmo que a tampa da arco significado. Perfeito. Vamos lá, Anne. Ou Jenny, toda hora eu tô chamando de Jenny. Vamos lá, Jenny. O que temos, então, ali na tampa do propiciatório? Eu vou até pegar uma foto aqui. A gente estudou isso na semana passada com a Eva. Tampa do propiciatório. Muito bem, perfeito, Sara. Recebi aqui sua mensagem, viu? Vamos lá.
Exato, é isso mesmo, parece, é isso mesmo. Vamos lá. O que nós temos na tampa, né, da arca que é chamado de propiciatório? Dentro da arca nós temos a lei de Deus, certo? Dentro da arca nós temos a lei de Deus. No dia da expiação, o sangue ele era aspergido ali, o sangue da propiciação era aspergido na tampa do propiciatório. Os anjos estão olhando aquilo acontecendo. E por que... Aí a gente vai para a historinha do rei e dos olhos furados. Quem já conhece essa história do rei dos olhos furados? Levanta a mão. Quem tá aí me ouvindo, levanta a mão. Ixi, tem ninguém. Muito bem. Beleza. Vamos lá para a história. Já que ninguém conhece, você lembra mais ou menos, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá. Tem outro rei, né? Esse rei, ele era um rei muito bom, muito justo, né? Muito poderoso. Todo mundo respeitava muito ele. E aí esse rei lançou um decreto, né? Que dizia assim, que ninguém poderia comer de uma certa árvore que estava ali no reino dele. Ninguém. E a pessoa que comesse daquela árvore, essa pessoa ia ter os seus olhos arrancados. É todo mundo muito bem, certo? Ninguém vai comer isso aqui. Ninguém vai comer, perfeito, maravilhoso, né? Até que um dia comeram a bendita da árvore lá, da fruta da árvore. E aí a lei tinha que ser cumprida, né? A pessoa que comeu ia ter que ter o olho arrancado. Só que a pessoa que comeu aquela fruta daquela árvore era bem o filho do rei. O filho do rei que foi lá e comeu, meu. E aí ficou aquele dilema, todo mundo assim, meu pai amado, como assim? O que vai acontecer agora? E o rei ficou naquele dilema, que ele era um rei justo, um rei bom, né? E todo mundo e ele ficou assim, cara, o que eu faço agora? Se eu perdoar o meu filho, não fazer os olhos dele ser arrancados pelo erro que ele cometeu, eu vou estar sendo injusto e as pessoas vão falar assim, ó lá, esse rei não é tão justo assim, né? Porque quando foi com o filho dele, ele não cumpriu a lei. Se fosse com a gente, ele cumpriria. Então esse rei não é tão justo. Ele é bonzinho, mas ele não é justo. Aí, agora, se ele mandasse arrancar os olhos do filho dele, todo mundo ia falar, nossa, esse rei é justo e tal, fez tudo certinho mesmo, mas ele não é tão bom. Ele é um rei tirano, carrasco, maldoso. Arrancou o olho do próprio filho, onde já se viu, né? Era justo, mas isso foi certo, mas cadê a bondade dele, né? Cadê a misericórdia? E aí ficou nesse dilema. Então, o rei pegou e ponderou e mandou chamar o filho dele. E falou, filho, é o seguinte, eu tinha lançado uma lei, um decreto de que não deveriam comer daquela árvore, senão a pessoa teria os seus olhos arrancados. E você desobedeceu essa regra, você fez o que não deveria, e você sabia que não podia ser feito. Você tá vendo o que você fez? Pai, eu vi, desculpa, eu fiz errado, não devia ter feito isso. Meu filho, você tá arrependido disso, eu sei, mas a lei tem que ser cumprida. Aí o filho ficou triste tudo, ele falou assim, filho, eu sei que a lei precisa ser cumprida, e a lei vai ser cumprida, só que eu não vou arrancar os seus olhos. Na verdade, os olhos que vão ser arrancados, né? A lei pede um par de olhos quando isso fosse quebrado, e só que o par de olhos que vai ser arrancado não vai ser o seu, vai ser o meu. Eu mesmo vou arrancar os meus olhos no teu lugar. E aí esse rei, então, teve os olhos arrancados, né? No lugar do filho. E todo mundo do reino ficou pensando, caramba, como esse rei, ele é justo e bom ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ele não deixou de cumprir a lei, ele foi misericordioso com o filho dele, né? E ele se colocou no lugar do filho dele para sofrer a pena que o filho que deveria pagar. Muito bem, contada essa história, vocês sabem indicar quem é o rei dessa... Quem são, né, os reis dessa história?
Oi. Jesus, muito bem, a resposta de Jesus está certa. Jesus e Deus Pai, né? Deus Pai e Deus Filho. Que existia a lei, né, a ser obedecida, e ela foi quebrada pelo Filho. Quem é esse Filho? Adão. Hã? Entendi. Adão? Muito bem, Adão, a humanidade, nós, que nem a Nicole falou, né, o ser humano, que pecou e transgrediu a lei, segundo a lei de Deus, a alma que pecasse tinha que morrer. Só que ao invés dele simplesmente destruir a raça humana, o Deus misericordioso, ele então morreu no nosso lugar, né, através de Cristo, de Deus Pai deu seu Filho, Jesus se entregou a si mesmo e morreu no nosso lugar e pagou a pena, né? Pagou o preço que devia ser pago por nós. E quem são as pessoas do reino que acompanharam, né, tudo isso, toda essa história e ficaram, nossa, como que Deus é misericordioso e justo ao mesmo tempo, né? Os anjos, perfeitamente. Então, alguém perguntou, deixa eu ver quem foi. A Jennifer. Seria o mesmo que a tampa da arca, o significado? Exatamente. Os anjos estão ali, ó, na frente da arca, olhando ali embaixo a lei dos 10 mandamentos e o sangue que está sendo jogado no dia da expiação ali. E ali, o que está acontecendo? A justiça de Deus e a sua misericórdia, né? O amor de Deus mais a justiça juntos, né? Numa mesma atitude. Ao mesmo tempo que Deus não deixa de ser justo e está fazendo cumprir a lei, ele está sendo misericordioso. E a gente tem uma passagem que eu vou pesquisar aqui. Salmo 136. Não, Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10. Quem consegue ler para a gente? Salmo 85, versículo 10. Vai lá, Nicole. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então, muito bem. Então, a gente está vendo ali que nesse ato de Deus, derramar o sangue de seu Filho, né, Jesus Cristo, ali no propiciatório, e fazendo cumprir a lei, mas ao mesmo tempo ser misericordioso, ele está fazendo o quê? A justiça e a paz se beijaram, se encontraram, né? O amor e a felicidade. Então, os anjos estão ali vendo como esse Deus é um Deus misericordioso e justo ao mesmo tempo, né? E sendo propício à salvação do homem, né? Então, aí a gente vê o significado do propiciatório. Perfeito. Entenderam ali o significado do propiciatório? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Muito bem. Gente, a gente vai ficar por aqui, né, porque a gente estudou já 1 hora. Na semana que vem a gente vai continuar estudando... Cadê? Estudando quem é que tem direito a essa intercessão de Jesus. Certo? Aí essa semana a gente estudou, né, como era no santuário terrestre, e aí na semana que vem a gente vai estudar como se dá nos dias de hoje, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Amém. Beleza. Então, gostaria de convidar a Sara para orar, né? Pedindo principalmente para que nós possamos dar importância para o dia da expiação e sermos, né, dignos de ser beneficiados pela intercessão de Jesus como nosso sumo sacerdote. É todo domingo, Paulo, às 15h30, viu? Todo domingo às 15h30. Ô Ju, só não esquece que nos 2 próximos agora vai ser sexta-feira. Perfeito. O Demetrios falou uma coisa importante, galera. Nas próximas 2 semanas, esse nosso estudo não vai ser no domingo. O estudo do santuário vai ser na sexta-feira à noite,
às 2h30 da noite, 8h30 para pau, tá? Na sexta para o sábado, já no sábado. Por quê? Porque o estudo que ia ser na sexta-feira, que é o de Levítico, ele vai ser no domingo, tá bom, pessoal? Você não consegue participar, Jenny, na sexta? Na sexta-noite? Entendi. Tá, vamos combinar aqui. Tem algum outro horário que fica melhor para vocês? Sábado à noite fica melhor para vocês? Fala, Babi. A gente tem segunda vaga Não. e quinta vaga. Sábado e domingo para mim. Para você só dá sábado e domingo, né? Demetrios. Eu? No sábado à noite, dá para você? Sim, sem problemas. Ah, beleza. Então a gente mantém mesmo o estudo Sejar no domingo mesmo e o do de Levítico a gente faz no sábado à noite, beleza? Beleza, então. Sábado à noite, então, Levíticos e domingo continua, então mantém. Perfeito, então, mano. Certo. Valeu. Então, Sara, ora pra gente, por favor. Sim, tá dando para ouvir? Perfeito. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito por nós. Obrigada por esse estudo maravilhoso. Que busquemos sempre nos aperfeiçoar nos conhecimentos dos seus ensinamentos. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bora pra foto, meu povo. Amém. Bora pra foto. Vem, Maria. Quem quiser. Quem não quiser, pode permanecer na chamada. É só não ativar a câmera. Aí aparece a fotozinha do perfil. Tá bom? Mas quem quiser, ativa a câmera pra gente tirar a foto. Fala, Babi. Ninguém quer ativar a câmera? Se ninguém for ativar, eu nem vou tirar a foto. Eu vou ficar sozinho, nada. Ah, tá. A Andy ativou, a Jennifer ativou, a Eva ativou. A Babi, o Elton. Ué! Tá bom. 1, 2. Ixi, ótimo, saiu. 1, 2, 3 e. Deixa eu ver só se deu certo, pessoal. Porque ontem eu fui tirar o do culto e não deu certo. Deu certo? Deu certo. Só minha internet caiu. Tá bom, então, Pai, seja com todos e até a próxima. Até a próxima. Até domingo, se Deus quiser. Viu? Calma aí.